retiro. E tem sido uma bênção lá, né? Está contando, né? Vai fazer 3 anos também. Tá bom? Fique toda a liberdade nessa manhã. Fique de pé só mais um pouquinho. Todo mundo para cá, vamos orar pelo Pastor Cristo. Com certeza que tem algo no coração de Deus para nós nessa manhã. O Pastor Cristo ele opera no ministério profético, irmão. Não falando do dom de profecia. Estou falando dos 5 ministérios de Efésios 4:11. E é um profeta que eu respeito muito. Assim como o Gelson Becker, que opera no profético. Essas pessoas que operam no profético com o coração sem se corromper, o coração genuíno, é o que Deus precisa para essa geração. Né? E glória a Deus pela tua vida. Tá? É uma honra receber você. Tá? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do meu amigo Christopher. E que, Senhor, ele possa, eu sei que ele já colocou algo no coração dele, apenas amplifica aquilo, que possamos receber de todo aquilo que tu tens para nós nessa manhã. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, colocamos ele na tua presença. E, Senhor, que venha ser uma manhã marcada pela tua manifestação, pela tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pastor Cristo Fernandes. Amém. Glória a Deus. Amém. Eles podem se sentar. Bom dia. Bom dia. Eu vou tentar assim mais uma vez para a gente dar aquela acordada depois do café, né? Bom dia. Bom dia. Paz, Senhor esteja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, antes de começar a falar daquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, para trazer para vocês, eu quero falar um pouco sobre mim, sobre a minha esposa. Eu sou o pastor Christopher. Nós somos pastores do ministério chamado Ministério Apostólico Nova Casa de Judá. E eu sou um pastor que creio nos 5 ministérios. Eu creio que nós temos que fluir nos 5 ministérios. Até porque Jesus Cristo nos chamou para estabelecer isso sobre a terra. E eu tenho buscado isso intensamente na minha vida ministerial, estabelecer os 5 ministérios sobre essa terra, para que a gente possa realmente fluir na totalidade do que o Espírito Santo de Deus tem sobre as nossas vidas. E eu sei que o pastor André, 3 anos e meio, né? Estamos caminhando juntos. O pastor André, ele é uma peça fundamental, é uma pedra fundamental, não é a pedra de tropeço, mas é a pedra fundamental de tudo que tem acontecido sobre a minha vida, porque através dele o Senhor revelou alguns planos dele para a minha vida. Então nós temos um carinho muito grande pelo pastor André, pela pastora Carol, e eles fazem parte do nosso ministério. Nós vamos fazer 3 anos que somos pastores em São Francisco do Sul. Eu costumo dizer que aonde as pessoas tiram férias é onde eu moro. Então eu estou de férias o ano inteiro. Aleluia, glória a Deus, né? Porque todo mundo gosta de final do ano para a praia. Quando as pessoas vão para a praia no final do ano, nós vamos para a cidade. Quando as pessoas voltam para a cidade, nós vamos para a praia. E a praia é só nossa. E aí nós aproveitamos a praia, às vezes no horário de verão. Eu amo o horário de verão por causa disso. Às vezes pegamos o Vitor às 6 horas da tarde na escola, e dali a gente vai dar aquela passeada na praia, toma um sorvetinho, às vezes toma um banho no calor. Então é maravilhoso morar em São Francisco do Sul. É uma terra linda, é a 3ª cidade mais antiga do Brasil. Então existem muitas coisas que nós temos trabalhado no profético naquela cidade para que nós possamos ganhar aquela cidade para o Senhor, porque esse é o nosso sonho. Porque a menor visão de Deus para a sua igreja é uma cidade. Então quando nós falamos da igreja de São Francisco, não é a igreja Nova Casa de Judá, mas são todas as igrejas, todos os ministérios que estão abertos lá fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A Nação Forte, ela é um braço ou é uma perna da igreja de Brusque. Então vocês fazem parte de um corpo, uma totalidade de uma cidade inteira. E o ministério apostólico, ele não vê apenas o ministério local, mas ele tem que amplificar a sua visão e olhar a cidade inteira. Eu estava olhando pelo último censo, acho que Brusque tem 128 mil habitantes. Alguém pode me dar uma corrigida se não for isso, mas é mais ou menos 130 mil habitantes. Então a igreja de Cristo em São Francisco do Sul são 130 mil pessoas. E com certeza o pastor André, a pastora Carol não conseguirão cuidar dessas 130 mil pessoas. E para isso nós temos que começar a gerar os ministérios que estão adormecidos, os ministérios que estão estéreis, para que eles possam se erguer e se levantar com um ventre ministerial reformado, um ventre ministerial ungido, que as entranhas sejam curadas, que o útero ministerial seja curado, que as trompas ministeriais sejam curadas, que os óvulos ministeriais sejam curados, para que a gente venha a gerar o ministério de Cristo em nós,
E o Senhor me mandou vir aqui nessa manhã justamente para falar sobre isso com vocês. As ações poderosas do Espírito Santo para que venha gerar em nós o nosso ministério. Para que nós possamos realmente trazer à tona aquilo que o Senhor tem para esta cidade. E eu me incluo junto porque se eu estou pregando hoje no Brusque é porque eu faço parte já de trazer algo para esta cidade. Então eu creio que a minha palavra que Deus coloca sobre o meu coração, porque a palavra ela nunca vem para a igreja primeiro, ela vem primeiro ao profeta. Então a palavra não vai falar com vocês, ela já falou comigo durante a noite. Era 5:30 da manhã e eu estava digitando no meu iPad. Eu tinha uma palavra totalmente diferente. O Senhor disse, não é nada do que você quer, é aquilo que eu quero. E diante daquilo que o Senhor me mostrou ontem, tem algo que eu quero trazer da parte de Deus para vocês. Em especial eu gosto de ministrar nesse horário, porque eu sei que aqui nessa manhã só estão aqueles que querem. Durante a noite vem aqueles que querem ver como é que é e tal, mas não. Nos domingos de manhã, para você sair da sua casa, meu querido, para vir receber uma carga, uma explosão do Espírito Santo dentro de você, porque você tem um desejo, e eu tenho certeza que esse desejo não vem de ti, vem do próprio Espírito de Deus, que te trouxe, que te tirou da tua cama, te colocou nesse lugar, porque Ele quer fazer algo através de você. Eu costumo dizer sobre o Neymar, na particularidade, o Neymar não é o meu preferido jogador, eu não gosto muito do Neymar. Vocês vão pensar assim, é o Messi? Não, o jogador que eu mais gosto de ver jogar é o Cristiano Ronaldo. Não, ele é arrogante, ele é prepotente, às vezes, nas suas colocações, da forma como ele age, mas ele tem algo parecido que o Neymar também tem, é que eles acreditam naquilo que eles são. Você vai ver o Neymar dando uma entrevista, para mim ele não é o melhor jogador, para mim tem muitas falhas nele, mas quando o Neymar, quando o Cristiano Ronaldo, eles dão as suas entrevistas, eles sabem o que eles são. Eles têm certeza, a convicção do futebol que eles jogam. Eles são do tipo do cara que diz assim, joga no meu peito, eu vou matar no peito, vou emendar de direito e vou fazer o gol. Eles sabem que eles vão fazer o gol. E o Senhor tem falado comigo, Christopher, você tem que ter a certeza do teu chamado. Se nós não tivermos a certeza do nosso chamado, se eu não souber para aquilo que eu fui chamado, se eu não souber aquilo que Deus tem na minha vida, Deus não pode operar em mim se eu primeiro não acreditar em mim. Então eu quero trazer isso no teu coração nessa manhã. Comece a acreditar no seu chamado. Pastor, faz um mês que eu me converti. Pastor, faz um ano que eu me batizei. Eu só vou dizer uma coisa. Qual é o maior apóstolo da Bíblia? Alguém sabe? Não, pastor André, não pode falar, deixa eu falar. Alguém pode falar qual que é o apóstolo? Que escreveu várias cartas? Apóstolo Paulo. Alguém sabe quanto tempo de conversão o apóstolo Paulo teve para começar o seu ministério? 3 dias. 3 dias. Mas a religião tem criado em nós uma escada ministerial, uma escada de sucesso, para que nós possamos alcançar, para chegar num nível. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz que em 3 dias de cegueira, você tirando os seus olhos deste mundo, colocando os seus olhos no Senhor, Ele te levanta como um ministro da sua palavra. Mas para isso você tem que ter convicção do seu chamado. Porque Deus, ele não pode usar uma pessoa que não acredita nem em si mesmo. É a mesma coisa um vendedor de caneta. Se eu vier vender uma caneta Bic para vocês hoje aqui, eu tenho uma caneta Bic esferográfica, estou vendendo ela R$10 e alguém vai se levantar e dizer assim, mas pastor, se eu for no mercado eu compro 12 canetas por R$10. A caixinha, acho que nem é isso, é R$8, uma caixinha com 12 canetas. Aí eu posso dizer, amém, tá, uma caneta igual, ok, eu coloco minha canetinha no bolso e saio do lugar. Agora a diferença é eu pegar uma caneta na minha mão. Isso aqui é um lápis, mas vamos fazer de conta que é uma caneta. E eu dizer assim, olha, eu tenho uma caneta esferográfica Bic por R$10. Você vai dizer assim, mas eu posso comprar 12 canetas dessa por 10. Eu vou dizer assim, mas essa é diferente, porque essa quem está vendendo sou eu. Eu tenho convicção daquilo que eu vendo. Eu tenho convicção daquilo que eu sou. Essa caneta que eu tenho para você é diferente. E muitas vezes nós temos chegado diante das pessoas e falado de Cristo, de um Cristo que às vezes nem eu mesmo acredito que Ele pode operar na minha vida. E como é que eu vou falar de um Cristo que eu não tenho certeza, convicção do Espírito Santo na minha vida, e eu quero falar do Espírito Santo para os outros? Você tem que ter convicção, certeza do seu chamado. Porque Deus te chamou para essa terra para fazer a diferença. Eu costumo dizer no meu ministério para os meus líderes, que eu sempre falo assim, aquilo que você não estabelecer, os propósitos que Deus colocou sobre o teu coração para você estabelecer sobre essa terra, se você não estabelecer, Deus levanta outro para estabelecer em seu lugar.
Deus está te chamando. Deus está te dizendo: olha, filho meu, filha minha, amado meu, amada minha, eu tenho algo contigo. Tira os olhos dessa terra, cria uma cegueira espiritual terrena e coloca os olhos em mim, e eu me revelarei a ti. Tem coisas proféticas que Deus vai revelar a mim, mas tem coisas proféticas que o Senhor vai revelar no teu coração, coisas que Deus não revelou a ninguém. Eu estava conversando com o pastor André, que em setembro de 2011, o Senhor fez uma mudança na minha vida, que o Senhor falou muito claro comigo. Estarei levantando homens que ninguém ouviu falar, de igrejas pequenas que ninguém faz ideia, que ninguém dá valor, em cidades que ninguém reconhece como uma cidade do Evangelho. Estarei levantando para mudar a situação espiritual deste país. E Deus está levantando, queridos. Deus está fazendo um rebuliço na sociedade brasileira, e principalmente na sociedade evangélica brasileira. Há mais ou menos 30 anos atrás, mais ou menos uns 30, 35 anos, antes de 95, antes de 90, quem tem mais ou menos a minha idade, 35 anos, vai saber mais ou menos o que eu estou falando. Ali nos anos 70, anos 80, existia uma estimativa de mais ou menos 12 milhões de evangélicos pentecostais no Brasil. E há mais ou menos 30 anos atrás não se falava em tanto roubo, não se falava em tanta pedofilia, não se falava em tantos drogados, não se falava em tanta criminalidade, tanta corrupção, com 12 milhões de evangélicos pentecostais. Segundo o último censo de 2010, que foi o censo mais completo, diz que o Brasil existe em torno de 42 a 45 milhões de evangélicos pentecostais. E além desses 40 milhões de evangélicos pentecostais, existe pelo menos uma pessoa mais desviada. Ou seja, nós estamos falando de 80 milhões de pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor, que já passaram dentro de uma igreja, que já sabem o que é Cristo, que já talvez tiveram por um tempo uma cegueira carnal e trouxeram um olhar espiritual para as suas vidas. Então, eu estou falando de mais ou menos 80 milhões de pessoas que tiveram um encontro com Cristo. 80 milhões de pessoas batizadas nas águas. Mas nunca houve tanta corrupção, nunca houve tanta criminalidade, nunca houve tanto homossexualismo, nunca houve tanta pedofilia, nunca houve tantos drogados. Basta você ir numa casa de recuperação, você vai ver 70% dos meninos que estão lá dentro, você vai ver o nome deles: Paulo, André, Isaac, Abraão, Moisés, filhos de cristãos que tiveram já um encontro com o Senhor, estão lá naquelas casas. E aí você vai perguntar: mas como é que pode? 12 milhões faziam muito mais do que 80 milhões. E eu costumo dizer que a corrupção está instaurada no Brasil não porque o nosso governo é corrupto, mas porque a igreja brasileira é corrupta. Porque quem gera algo para a nação não são os políticos, quem gera algo para a nação somos nós, os cristãos, que foram colocados sobre essa terra para estabelecer algo. Nunca houve tanta pedofilia em cima dos altares, nunca houve tanta prostituição dentro dos altares. Eu conheço pastores que não conseguem vir pregar a palavra do Senhor sem cheirar pelo menos 2 carreiros de pó antes. Eu conheço pastores que tomam 1 litro de uísque para poder pregar, e dizem que estão chapados do Espírito, e na verdade estão chapados de outra coisa. E aí nós queremos culpar tantas pessoas, esquecemos de olhar para dentro da própria igreja, a própria estrutura religiosa que nós vivemos no Brasil, e esquecemos que quem pode mudar a situação religiosa brasileira, a situação política brasileira, é a própria igreja. É que nesses últimos tempos a igreja não sabe fazer política. Nesses últimos tempos a igreja não sabe combater a pedofilia. Nesses últimos tempos a igreja não sabe combater a corrupção. Nesses últimos tempos a igreja não sabe combater as drogas, porque ela está usufruindo desses prazeres. Então, queridos, nessa manhã eu quero falar sobre as ações poderosas do Espírito Santo para mudar tudo isso que temos vivido. Abra a tua palavra comigo em Filipenses 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. No verso 13.
julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos diante da tua glória, te cultuando. Estarmos aqui, Senhor, diante do teu trono de glória, e com muito amor, com muito temor diante do teu trono, nós entramos nesta manhã e declaramos que tu és soberano sobre a nossa vida. O teu Espírito, ele é soberano sobre nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, te adoramos na figura do teu Espírito, Senhor, nesta manhã. E declaramos que somente tu estás acima de nós, acima de todas as coisas. Nós nos rebaixamos, nós nos humilhamos diante de ti. E declaramos que tu és o Senhor de todas as coisas, tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, tu és o Deus eterno, tu és o grande Deus, mas além de todas as coisas, tu és um Pai amoroso, que nos ama e que quer nos conduzir para algo maior, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso amigo, cadê? Fugiu? É gostoso quando tem um fundinho atrás. Amém, queridos? Queridos, para nós termos as ações poderosas do Espírito Santo em nossa vida, eu tenho muita coisa para falar nessa manhã, e eu queria que você tentasse, se vier o sono, pode se levantar, levanta, se espreguiça, tá? Mas se você entender 30% daquilo que eu falar hoje de manhã, eu creio que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida ministerial em nome de Jesus. Amém? Então tenta absorver. Eu tenho muitas passagens bíblicas para nós ler, tem muito conteúdo. Eu vou tentar resumir isso aqui, praticamente eu vou tentar fazer um mini seminário em 3 horas, até 1h da tarde, pode ser? O pastor André até tossiu depois dessa. Não, queridos, eu vou tentar até às 11h30, no máximo 1h, eu quero ver se eu consigo passar aquilo que o Senhor tem falado comigo. Amém? Queridos, para a gente começar a ativar o sobrenatural de Deus, nós precisamos começar a romper os limites impostos nas nossas próprias mentes. O que mais nos trava espiritualmente não são pessoas, não são pastores, não são líderes, não são ministérios, é o nosso próprio pensamento. O maior campo de batalha do cristão não é os demônios que estão ao seu redor, não é as pessoas que se levantam, não é o teu chefe, não é o teu patrão, não é a tua empresa, não é a tua conta no banco. O maior problema do cristão é ele romper com os seus próprios pensamentos naturais, é ultrapassar os nossos próprios pensamentos que nós não conseguimos romper, e aí nós ficamos travados espiritualmente. Para mim que sou profeta é uma doideira, porque aquele que não consegue ter um entendimento profético, às vezes eu começo a conversar e diz: meu Deus, pastor, tu está falando, não consigo entender. Mas quem é profeta sabe do que eu estou falando. Quem tem um ministério chamado profético sobre essa terra sabe que às vezes você sonha doideira, você pensa doideira, você acha que tudo é loucura. Mas a palavra do Senhor diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E o Senhor tem me usado muitas vezes para confundir os sábios. E eu viajo, eu digo que às vezes eu fico viajando na palavra. Eu entro, começo a mergulhar, emergir dentro da palavra, e é difícil ver um dia que eu começo a ler a Bíblia e começo a contemplar o que o Senhor tem para a minha vida na Bíblia, e dormir antes das 4 da manhã. Se eu for para a cama e abrir meu iPad e começar a ler a Bíblia e estudar a palavra, eu não durmo mais. Eu gosto de viajar na palavra. Eu gosto de ver as letras da palavra saltando na minha frente, rompendo o limite de uma palavra escrita e trazendo uma revelação daquilo profeticamente. Porque o profeta, ele vai olhar pelo profético. O mestre vai olhar pela linha de ensino. O pastor vai olhar pela linha de cuidado. O evangelista vai olhar pela linha de buscar pessoas. E o apóstolo vai buscar pela linha de estabelecer. E eu quando vejo, eu vejo coisas proféticas. Toda a palavra para mim é profética. A palavra desde Gênesis até Apocalipse, para mim ela é totalmente profética. Qual é a verdadeira profecia que nós tivemos aqui dentro? É a volta de Cristo. Desde o início, desde a criação, o Senhor já vem falando da volta. Não da vinda, mas da volta. Porque Ele já veio. Nós vivemos um tempo onde nós já conhecemos a Cristo, onde nós já tivemos um contato com Cristo, onde Cristo já se revelou a nós em carne. Agora nós estamos profeticamente esperando o tempo que Cristo vai voltar.
E eu anseio por esse dia, querido. Se o Senhor quiser voltar agora, glória a Deus. Se Ele quiser voltar amanhã, glória a Deus. Mas que Ele volte daqui uma hora, que Ele deixe eu pregar. Amém? Só que para nós avançarmos na vontade de Deus, nós precisamos destruir os argumentos construídos em nossas mentes. Argumentos religiosos, sofismas religiosos que a religião criou em nós. Mas pastor, o que é um sofisma religioso? Sofisma, querido, é um argumento, um raciocínio criado em nossas mentes, com uma meia verdade, com mentiras no meio, trazendo a nós uma totalidade de que aquilo é real. Eu posso nessa manhã dizer assim: Deus está nesse lugar, amém? Amém ou não amém? Deus está nesse lugar? Então a nação forte é a única que tem Deus. Eu estou trazendo uma verdade empírica, que Deus está nesse lugar. Até porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas eu estou trazendo um sofisma dizendo que só a nação forte que salva. Isso é um sofisma que tem criado, e nós temos criado sofismas religiosos, achando que se eu não tiver vestido dessa forma, se eu não tiver com o cabelo dessa forma, se um pastor que não estiver usando terno e gravata, sofismas religiosos que dizem que isso nos leva ao Senhor. É um pastor amigo meu muito doido. Ele tirou uma vez uma gravata, colocou a gravata aqui em cima do púlpito, colocou o microfone debaixo da gravata e disse assim: prega a gravata. Prega a gravata, porque ele foi numa igreja religiosa e mandaram ele colocar uma gravata para pregar, e ele disse que não suportava a gravata. E ele tirou a gravata, colocou em cima e disse: prega a gravata. E eu era um cara que não conseguia pregar. Se vocês vissem o pastor Cristo de calça jeans, tênis, sapatênis, uma camisa de botão, porque eu gosto de camisa de botão, mas se não tivesse um terno e uma gravata, um sapatinho bonitinho e um óculos mais social, e não esse óculos grandão que vocês estão vendo, eu achava que Deus não podia me usar. E em setembro de 2011, eu abro o meu computador em casa, numa noite que eu estava desacorçoado pelo Espírito Santo naquele dia. E eu cheguei em casa e eu olhei assim, abri meu YouTube, eu queria assistir uma pregação eu queria, sei lá, ver alguma coisa que mudasse meu pensamento, e eu olho assim: pregação impactante. Aí eu não vou falar o nome da igreja, mas para mim aquela igreja era uma seita. Eu disse: eu vou ver que loucura que esse cara está falando, só está indo totalmente contra aquilo que eu hoje passou na minha mente. Aí eu abro, pregação impactante, está lá o cara com bermudão, coturno, camiseta regata, aqueles medalhão, tatuado, cabeludo. E aquele cara começa a falar, eu disse: quero só ver que loucura que esse doido vai falar. Quero ver os sofismas que esse cara vai falar. Eu quero ver as loucuras que esse cara vai falar. Porque com certeza Deus não está nesse lugar. Ou seja, o lugar que eu estou falando é o templo dele. Porque no verdadeiro templo de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aquele cara começou a falar, em menos de 5 minutos eu estava na frente do computador chorando. E eu batia na mesa do computador: não pode! Como esse cara está falando a palavra e tu está falando comigo através dele, Senhor? E o Senhor falou bem assim para mim: Christopher, presta atenção, eu não estou usando as vestimentas. Vestimentas não são o que eu quero um coração realmente voltado. E esse rapaz tem um coração totalmente voltado para mim. Ele se volta a mim não com vestimentas, ele vem para mim com o seu coração totalmente aberto para que eu possa usar ele. Eu não posso usar as vestimentas dele, mas eu posso usar o coração dele. E o Senhor falou assim para mim: tire essa mente religiosa, esse sofisma religioso que você criou dentro de você, e comece a acreditar naquilo que eu faço através dos meus filhos. Setembro de 2011. E ele disse: estou levantando caras que nem esse, aqueles que todo mundo diz que é desequilibrado, os tolos da sociedade, aqueles que são totalmente contra a religião, aqueles que ninguém dá valor. É esses que eu quero levantar nesses últimos tempos sobre essa terra, para confundir as coisas sábias, para confundir a religião e mudar. O Senhor falou para mim: chega, eu estou cansado de perder jovens para o mundo, porque os pastores têm cobrado jovens coisas que não devem cobrar. Queridos,
é tempo de nós mudarmos os nossos sofismas. Para nós começarmos a viver o novo de Deus, nós precisamos deixar aquilo que foi colocado, que a religião colocou dentro de nós. Nós precisamos arrancar a religião. Eu já li a minha Bíblia algumas vezes. E religião na Bíblia, o único lugar que fala especificamente sobre religião é Tiago 1, 27. A verdadeira religião imaculada para com Deus é esta: aquela que visita os órfãos e as viúvas em suas necessidades e se aparta de todo o pecado do mundo. Isso é religião. Mas não, nós queremos criar uma estrutura que, se você não tiver enquadrado com a estrutura, se você não tiver vestido com a estrutura, se você não falar com a estrutura, se você não tiver com a mesma linguagem do seu pastor, você não é usado. Há 7, 8 anos atrás eu olhava alguns pregadores e eu dizia: eu quero ser como esse cara. E eu começava a pregar que nem eles. Irmãos, Deus está nesse lugar. Que eu queria ser, achar que aquilo impactava, eu achava que aquilo era o máximo. Mas eu não conseguia ser eu mesmo. Se eu, esses dias atrás, eu pensei: eu vou começar a pregar com amor. Eu vou tentar ser amor. Minha esposa disse: tu tá chato, tu tá muito amoroso, que tu é profeta. E eu não estava conseguindo ser eu mesmo. Parecia que os cultos da minha igreja estavam travados. Parecia que as coisas não estavam acontecendo. O Senhor disse assim: você esqueceu de quem você é. Eu tenho algo com você que é diferente do que eu tenho com o pastor André, que é diferente do que eu tenho com o pastor XYZ. O que eu tenho com você é para você. Toma posse daquilo que você é. Não seja o que o mundo quer que você seja. Seja aquilo que eu quero que você seja. Deus, Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que a religião, que homens, que com certeza eram de Deus, mas colocaram suas doutrinas humanas para dizer que isso é certo. O Senhor quer arrancar isso das nossas vidas, queridos. A única doutrina que nós temos que seguir é a doutrina bíblica, aquilo que a Bíblia fala. Apesar que a doutrina é boa para algumas pessoas, mas a única doutrina que salva é a doutrina da Bíblia. A palavra do Senhor diz: todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador e for batizado será. A doutrina diz: todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo for seu Senhor e Salvador, for batizado, usar carne gravata, usar coque, usar saia comprida, será salvo. É isso que a religião fala. A Bíblia não me fala isso. Paulo fala, a carta aos Coríntios, capítulo 11, sobre os religiosos de Coríntios. Ele diz: olha, se vocês praticam a religião e isso leva vocês a Deus, amém. Mas nós não praticamos isso, nós não precisamos disso para nós sermos levados ao Senhor, para entrarmos na glória do Senhor, para entrarmos na presença de Deus. Se a religião está te levando a Deus, amém, querido, amém. Mas se a religião te tira da presença, como muitos jovens nossos estão perdidos no mundo, eu garanto para você que nessa festa que está tendo na cidade ontem, pelo menos 30% dos jovens que estavam lá são crentes desviados. Eu garanto para você, ou mais. Deixando as coisas velhas para trás, eu sigo para o Lucas 4:1 diz que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Uma coisa, queridos, é que nós temos buscado na igreja os dons espirituais. O pastor André tem feito aqui seminário de dons espirituais, né, pastor André, nas quartas-feiras? É isso? Vai fazer ano que vem? Nós temos vários dons do Espírito. Dom de cura, dom de profecia, dom de discernimento, dom de línguas, interpretação de línguas. Os dons do Espírito são maravilhosos. Agora, uma coisa é você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter poder do Espírito Santo, poder ver os frutos do Espírito em você, poder ter os dons do Espírito em você, e você continuar vivendo aquilo que o seu coração quer que você viva. Ah, mas pastor, a palavra do Senhor diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Mas quando você vai ler o Espírito que é sujeito ao profeta, esse Espírito está com letra minúscula, que fala do seu Espírito, do seu próprio Espírito, do seu próprio eu, o seu ego, o seu querer é sujeito a você. Você pode controlar o teu eu. Agora o Espírito Santo de Deus ninguém controla, queridos. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora eu te pergunto, já pensou?
O Espírito Santo de Deus para na tua frente agora e diz assim: filho, eu quero que você deixe tua esposa, teus filhos em casa, teu trabalho. Eu quero que você vá 40 dias lá no Saara e fique lá só tomando água. Quem quer isso? Levanta a mão quem quer aqui. Eu não quero. A minha carne não quer. O meu desejo não é ir para o deserto e ficar 40 dias tomando água. Você quer? Não. Ninguém quer. E eu garanto para você que a carne de Cristo, o Espírito dele, o Espírito humano que estava sobre ele, o sopro de vida, que é o Espírito humano, não queria. Mas quando nós somos sujeitos, quando nós nos entregamos, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus tomar nós por completos, nós fizemos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer e não o que nós queremos. Se você deixar o Espírito de Deus te tomar por completo, querido, que Ele dirija toda a sua vida, sua casa, seu carro, sua família, suas finanças e o seu coração, você vai deixar com que suas decisões humanas comecem a se tornar decisões para Deus. Você começa a estabelecer os propósitos de Deus na sua vida. Paulo, um pouco antes, em Filipenses 3, ele diz assim, versículo 5 ou 4: ainda que também podia confiar na carne, ainda que pudesse confiar em todo o meu conhecimento, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-a por perda, por amor a Cristo. E aí o resto é muito maravilhoso, versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Perdão da palavra, cocô. Esterco, eu sou de uma família alemã de Jaraguá do Sul. E Brusque também, a tradição germânica em Brusque eu sei que é muito forte também. Essa região de Santa Catarina, Jaraguá, Blumenau, Joinville, Brusque, essa região que é muito forte, é a tradição germânica. E nós tínhamos uma plantação do lado de casa, nós plantávamos ali tudo quanto é tipo de verdura. Há 30 anos atrás, Jaraguá do Sul era provavelmente uma cidade que nem Brusque, não era tão desenvolvida como é hoje. Hoje são cidades pujantes, são cidades industrializadas, cidades de comércio, cidades que as pessoas vêm de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo para visitar e fazer negócios. Mas mais ou menos há 30 anos atrás não era assim, nem Jaraguá, nem Brusque. Joinville se destacava nesse cenário. Então não tinha muitos mercados grandes, como nós temos hoje nas cidades. Eram mercearias. E para você conseguir uma verdura fresca, você não comprava no mercado, você comprava onde? Do cara que plantava atrás de casa. E para nós não comprarmos, pela situação financeira que nós vivíamos naquela época, que não era muito boa, nós plantávamos a nossa própria verdura. Plantávamos ali repolho, alface, nabo, cenoura, pepino, vagem. Nós tínhamos todas essas plantações. E nós usávamos esterco para poder adubar aquilo lá. E sabe qual era o esterco que nós usávamos? Existia o pasto do nosso vizinho atrás, muito grande, ele tinha muitas vacas e bois ali, devia ter umas 40 cabeças, e nós íamos com um balde e catávamos o cocô daquelas vacas, e deixávamos aquele cocô apodrecer, e depois nós jogávamos isso nos canteiros das verduras para poder adubar as verduras. Ou seja, o único valor que isso tem é adubar aquilo que vai crescer, que não é aquilo. Então o único valor que você tem da tua faculdade para Deus, o único valor que você tem do teu conhecimento teológico humano, não teológico bíblico, mas teológico humano para Deus, a única coisa que você tem do teu conhecimento de quantos anos de empreendedor, quantos anos de funcionário liberal, quantos anos de um cara que é empresário, de tantos anos de um profissional dentro de uma empresa, tudo isso aí, para Deus, que você só vai tomar uma coisa, esterco. Joga na terra e deixa adubar o teu ministério. Joga na terra, deixa morrer. E deixa crescer uma planta nova. Deixa crescer algo novo em você.
Use isso somente como esterco. É isso que Paulo está dizendo. Todo o meu conhecimento. Eu sou da casa de Gamaliel, neto de Etiel, a maior casa judaica da época. Ele foi criado, talvez hoje ainda alguns contextos e textos de Gamaliel e seus súditos são ainda revistos e lidos nas casas judaicas em Israel. Talvez Paulo podia ser um dos grandes judeus, grande fariseu, saduceu, sei lá, reconhecido ainda pela casa de Israel, mas ele pensou: eu prefiro não ser reconhecido por homens, mas eu quero ser reconhecido por Deus. Nós buscamos reconhecimento humano ou buscamos reconhecimento divino? Eu prefiro buscar o reconhecimento de Deus, mas muitas vezes o reconhecimento de Deus em nossas vidas faz com que o reconhecimento divino te enterre, te jogue para o fundo da terra, cave um buraco, te jogue no buraco. Só que eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: quanto mais fundo você for jogado, mais forte essa árvore vem. Quanto mais fundo uma semente é enterrada, mais fortes são as suas raízes. Deixa as pessoas se enterrar, deixa as pessoas jogar barro em cima de você, deixa as pessoas apontar o dedo para você. Se for por Cristo, se for para Cristo, querido, deixa. Porque a hora que essa árvore crescer, a hora que essa árvore criar frutos, ninguém derruba, porque as suas raízes são profundas. E para você matar uma árvore, você tem que cortar as raízes. E se as raízes são profundas, você pode até cortar o caule rente. No momento certo ela volta a florescer, no momento certo ela volta a germinar, no momento certo ela volta a crescer. Deixe de enterrar. Use todo o teu conhecimento humano para ser esterco do crescimento daquilo que Deus quer fazer em você. Quebre o sofisma, quebre os teus argumentos e comece a viver os frutos espirituais que Cristo quer trazer através do seu Espírito Santo. Queridos, segundo a hermenêutica, que estuda a teoria da interpretação bíblica, a hermenêutica refere-se à arte da interpretação. É isso, né, pastor André? Teólogo reformado. Sabe por que teólogo reformado? Porque ele é professor de pós, tem muito conhecimento teológico, mas é reformado pelo Espírito Santo. Eu sei disso aqui. Por mais conhecimento teológico que ele tem, por mais mestre que ele seja, ele deixa o Espírito Santo de Deus conduzir o seu ministério. Tudo aquilo que foi construído, né, pastor André, nós já quebramos, somos reformados pelo Espírito Santo. Mas a hermenêutica bíblica, ela se refere ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente sobre áreas de literaturas bíblicas. Não só somente sobre textos escritos, mas também tudo que há um processo de interpretação a hermenêutica faz. Em Gênesis 1:2, a hermenêutica diz que uma das características do Espírito Santo é que o Espírito Santo de Deus se move. Agora eu te pergunto, aonde está o Espírito Santo de Deus hoje? Aonde o Espírito Santo de Deus está nesse momento? Dentro de nós. E uma das características do Espírito Santo de Deus é que ele se move. E nós queremos que o Espírito Santo de Deus se mova em nós, mas nós estamos parados como estalactites. Nós somos como estalactites e estalagmites. O estalactite é o Espírito Santo de Deus descendo com água, o estalagmite é aquilo que vai crescendo. E aí leva milhares e milhares de anos para que o Espírito encontre, para que a estalagmite, a estalactite, as duas se encontrem. Nunca vai se encontrar, tá? Nunca vai, porque nunca foi encontrado na terra uma estalagmite, uma estalactite grudada. E nós estamos assim. O Espírito Santo de Deus, ele quer se mover, o Espírito Santo de Deus, ele quer fluir, o Espírito Santo de Deus, ele quer sair do lugar, mas nós estamos como estalactites, estalagmites parados, e dizemos: Espírito Santo de Deus, flui em mim. O Espírito Santo de Deus, eu me entrego a Ti, faça a Tua vontade. Nós estamos parados. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente se mova, ele quer que a gente saia do nosso lugar. Como Jesus Cristo deixava que o Espírito Santo de Deus tivesse domínio sobre ele totalmente, ele saiu do seu lugar de conforto e foi para o deserto. Ele não foi porque ele quis, mas ele entendeu que para que o Espírito Santo de Deus se movesse através dele, ele precisava andar pelo Espírito e não pela sua vontade. E o Espírito Santo de Deus, ele está querendo reformar a sua igreja. Ele está querendo mudar, ele está querendo derrubar a mesa, como Cristo já derrubou uma vez. Em 1500 teve um cara da reforma, agora dia 31, dia da reforma da igreja. Ele colocou 95 teses na porta da igreja dele,
Ele disse: tudo é pela graça, mas tudo é pela graça porque somos movidos pelo Espírito de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Eu sou luterano, queridos, de berço. Igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Fui líder do meu grupo de jovens na minha igreja, fui presidente da minha comunidade, fui um dos líderes do Conselho Nacional da Juventude Evangélica, e eu estudei muito sobre Lutero. Eu conheço muito bem a vida de Lutero por tudo que eu estudei. E uma das coisas que eu via Lutero é que ele lutava contra ele mesmo, porque o Espírito Santo de Deus queria se mover através dele. E ele se jogava no chão, porque a religião dizia que quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre você, aquilo era demônio. E ele se jogava no quarto onde ele morava, ele morava no mosteiro, e quando o Espírito Santo de Deus queria falar com ele tinha que se mover pelo Espírito, se jogava no chão e dizia: sai de mim, Satanás! Eu não te pertenço, eu sou de Cristo. Na verdade era o Espírito Santo que queria conduzi-lo a algo. E aí um frei daquela época, muito sábio, estudando tudo aquilo no seu quarto, um dia bateu na porta dele à noite e disse: Lutero, vem cá, preciso falar algo, mas eu tenho que falar baixo, porque as pessoas não podem escutar isso. Isso que você está tendo, eu sei o que é. Isso aí não é demônio. Isso é o Espírito Santo que quer se mover através de ti. Talvez Lutero foi um cara que aceitou se mover pelo Espírito. Eu não sei em 1500 anos quantas pessoas Deus chamou, o Espírito Santo de Deus chamou para colocar as 95 teses na parede, para falar tudo que a religião pregava que estava errado. Mas Lutero se deixou que o Espírito Santo de Deus o conduzisse a fazer isso. E aí nasce a Igreja Reformada, a Grande Reforma de 1506, acho que foi, não lembro agora direito a data, acho que é 1506. Mas precisou de um homem que se botasse na disposição do Espírito Santo, que fosse contra toda a teologia humana, com toda a doutrina, porque ele se pondo contra a igreja naquele momento, ele ia ser morto, ele ia ser queimado em praça pública. Mas ele entendeu que se eu deixar o Espírito Santo de Deus me conduzir, ninguém vai me queimar. E por mais que me queime, eu estou sendo queimado para a glória do Senhor. Por mais que eu me matem, eu estou sendo morto para que a glória do Senhor seja reconhecida. Por mais que falem mal de mim, eu sei que o Espírito Santo de Deus está sendo levado às pessoas. Por mais que queiram me matar, eu estou levando salvação. Queridos, nós precisamos nos mover pelo Espírito. Nós precisamos quebrar os sofismas. E aí eu te pergunto nessa manhã, o que está impedindo com que nós venhamos a estar na plenitude da vontade de Deus? O que está te impedindo que você venha viver a plenitude de Deus em sua vida? O que está impedindo que você não venha conhecer o sobrenatural de Deus? Porque você vê as pessoas andando no sobrenatural, você vê as pessoas acontecendo coisas, mas eu não consigo. O que está impedindo você de viver isso? O que tem te tirado da vontade do Espírito Santo? O que tem te conduzido contra a vontade do Espírito? E eu quero usar a história de uma mulher que eu amo. Eu já cansei, não cansei na verdade, mas eu já perdi quantas vezes eu já preguei sobre esta mulher no meu ministério. Eu quero falar sobre a história de uma mulher chamada Ana, mãe de Samuel, que está lá no livro do profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel. Abra lá comigo rapidinho. 1 Samuel capítulo 1. E eu quero usar a história dela, para que a história dela possa nos mostrar o que está nos impedindo de mudar a nossa história, o nosso contexto espiritual, e mais ainda, o que está impedindo que a nossa cidade seja reconhecida por uma cidade rendida aos pés do Senhor. Porque eu quero nessa manhã te levar a pensar na tua cidade, não no teu ministério local, mas o que eu posso fazer para mudar o contexto das pessoas que estudam comigo, que trabalham comigo, dos meus vizinhos, dos meus parentes, dos meus pais, dos meus irmãos. Ana foi uma mulher disposta a mudar uma geração inteira, queridos. Ana, ela viu que estava tudo errado, ela viu que precisava se mudar alguma coisa e ela foi disposta a isso. Eu quero ler com você o capítulo 1 de 1 Samuel, até o verso 19. Amém? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou,
filho de Zufi, Efrateu. Esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e já não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que os 10 filhos? Ana roga a Deus, depois pedindo um filho, e aí diz no capítulo 9. Então Ana se levantou, depois de comer e beber no Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para as aflições da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Queridos, Ana vivia num tempo onde era a época dos juízes na Bíblia. E Juízes 17:6 e Juízes 21:5 diz que as pessoas faziam aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe vinha na telha. E o Senhor tem falado muito comigo. Nós temos vivido um tempo assim dentro da igreja, tempo onde Eli, sumo sacerdote, vê seus filhos, Hofni e Finéias, se prostituindo na porta do templo, fazendo coisas erradas dentro do templo, e não se posicionam como homens de Deus. Não, eu não vou falar do pecado do irmão, porque ele tem um dízimo muito alto. Se eu falar do seu pecado, ele vai sair da igreja ou perder o seu dízimo. Os pastores, os sumos sacerdotes estão mais preocupados em dinheiro, em fama, do que preocupados com a salvação do povo. Ainda bem que nós não vivemos isso em São Francisco do Sul e nem aqui em Brusque, né? Será que isso te lembra algumas igrejas? Pessoas mais preocupadas com os dízimos, com a fama, do que com a salvação. E nós temos vivido esse tempo onde os pastores, onde as pessoas nas igrejas fazem aquilo que vem na telha. Não, eu tenho vontade de fazer isso, eu faço. Aí nós temos ainda usado o pretexto de que somos filhos do Senhor, e eu posso todas as coisas porque sou filho de Deus. Olha Davi era um pecador, pastor. Depois ele se arrependia e Deus vinha e falava com ele e trazia para ele as coisas que ele tinha para ele. Mas a diferença é que Davi pecava e não voltava a cometer o mesmo erro. E
E nós temos vivido tempos de iniquidade sobre a terra. Em Mateus, Jesus Cristo diz: por se multiplicarem a iniquidade do meu povo, o amor de muitos se esfriará. E estamos vivendo um tempo de pouco amor sobre a terra. Hoje as pessoas têm amor a cachorro, a gato. As pessoas tiram foto de cachorrinhos magros na rua e postam no Facebook: ai, coitadinho, cachorrinho, ninguém trata ele, onde é que está a defesa dos animais? E passa do lado de um mendigo, passa do lado de uma criança abandonada, passa do lado de uma pessoa que está prostituindo uma criança e não fala nada, preocupados mais com cachorros do que com amor ao próximo. E Jesus Cristo: não há mandamento maior que esse. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, prostituir a filha do meu vizinho pode, o meu filho não pode, mas o meu vizinho não tem problema. Mas o meu vizinho chutou o cachorro, ligo para o IBAMA: meu Deus, chutaram o cachorro do meu vizinho. Pessoas preocupadas com animais e não estão mais preocupados com pessoas. Quando eu ministro com jovens casais, eu disse: o que vocês querem? Vocês querem ter filhos ou cachorro? Porque hoje os jovens querem casar para ter cachorro e não para ter filhos. Só que Ana nos traz uma palavra dizendo: eu não quero cachorro, eu não quero gato, eu não quero vaca, eu não quero cabrito, eu quero filhos. Porque filhos são heranças do Senhor. Cachorro vive 15 anos, queridos. Eu tenho uma cachorrinha, eu gosto dela, brinco com ela. Só que minha herança está ali sentada. Ele vai tocar em vidas. Minha cadela não toca em ninguém. Mas morde e dói. Mais late do que morde. Agora, filhos do Senhor, herança do Senhor, tocam em vidas. Mudam situações, mudam cidades. E Israel, ele vivia um tempo, queridos, que não havia mais palavra, não havia mais direção. As pessoas faziam o que dava na telha. As pessoas queriam criar cachorros, não queriam mais ter filhos. E Ana não tinha filhos, ela queria filhos. Porque ela sabia que os filhos eram a herança de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, Ana, ela chorou amargamente por algo que ela queria do Senhor. E hoje cada um faz o que dá na telha sem se importar com a palavra de Deus e nem com a presença de Deus. Ah, mas pastor, Jesus Cristo veio para a terra, morreu na cruz do Calvário por mim, derramou seu sangue e o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Amém. Mas o Santo dos Santos nunca deixou de ser santo. E o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos em pecado, o que acontecia com ele? Caía morto. E nós queremos entrar no Santo dos Santos de qualquer jeito, fazendo o que nos dá na telha, fazendo as coisas para o Senhor de qualquer jeito, não buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E isso estava acontecendo com Hofni e Finéias, filhos de Eli. Eles queriam entrar no Santo dos Santos, comendo as coisas purificadas do Senhor, consagradas do Senhor, de qualquer jeito. E a igreja brasileira tem comido as coisas do Senhor de qualquer jeito. Tem usado o dízimo dos seus filhos de qualquer jeito. Tem usado as ofertas não para ajudar pessoas, mas tem usado as ofertas para seu próprio bel prazer. Em Israel havia a arca da presença, havia o Santo dos Santos, mas as pessoas estavam entrando de qualquer jeito. E hoje nós queremos entrar de qualquer jeito. Mas existe uma regra. Eu preciso entrar purificado. Eu preciso entrar remindo dos meus pecados. E Ana sabia disso, e por isso ela chorou amargamente e disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu lhe darei para ti. E Deus está agindo, queridos, e você não está vendo. Deus quer agir em teu favor. Deus quer te dar filhos. Talvez não filhos carnais, mas filhos ministeriais, filhos espirituais. Filhos que mudem a situação. Sabe, pastor André, o Senhor manda te dizer que Ele está colocando filhos sobre as tuas mãos. O Senhor manda dizer que quando você estava na cena, tinha pessoas assim: eu quero que você seja meu pai espiritual. Mas não era tempo, porque o Senhor queria te trazer para um lugar, estabelecer algo, colocar filhos sobre as tuas mãos. Pessoas que irão tocar multidões. Pessoas que estarão debaixo da tua cobertura, debaixo da tua direção. Pessoas que serão teus discípulos, que te seguirão, comprarão a tua ideia e estabelecerão o reino de Deus sobre essa terra. Deus quer fazer isso.
ninguém mais quer seguir Hof e Finéias, ninguém mais quer seguir Eli, porque é uma casa de Aicabode, foi-se a glória. Não há mais glória sobre essas casas. Há uma estrutura religiosa, há impérios formados, há placas com homens, fotos de homens apontando o dedo, mas nenhuma placa apontando para Cristo, mas apontando para homens, porque através desse homem você pode encontrar a Cristo. Homens subindo os montes dizendo: eu estou aqui orando pela tua fé, meu irmão, porque eu tenho fé, já que você não tem fé, eu tenho fé por você. E as pessoas vão para o monte para buscar bênção, e o monte nunca foi lugar de buscar bênção, o monte é lugar de sacrifício, é lugar de você se sacrificar, e não de buscar algo do Senhor. O culto hoje, nesse lugar, nós não estamos aqui para receber algo, nós estamos aqui para trazer algo, ofertar algo. Por isso nós sempre fizemos ofertas nas reuniões do Senhor. Queridos, nem um bandista, nem um candobledista, nem um espírita, quando vai fazer um trabalho na encruzilhada, ele não faz um trabalho na encruzilhada sem fazer uma oferenda, uma oferta. Eles fazem oferta para os demônios e nós não conseguimos ofertar para o Senhor. Mas quando vamos para o estádio de futebol, qual é a primeira coisa que nós deixamos na portaria? Uma oferta. Ninguém vai para o estádio de futebol sem ofertar antes, para ver um espetáculo. Mas eu vou para ver a glória do Senhor e não tenho coragem de tirar pelo menos R$20 do meu bolso e ofertar no gasofilaço. Nós não temos coragem de levar oferendas ao nosso Senhor. Mas quando éramos do mundo, nós ofertávamos quantos reais dentro dos bares, dentro das boates, dentro dos salões de baile. Quantos reais você gastou na régua, meu querido? Às vezes você ficava endividado em novembro, porque eu sei, eu era da Chico Sem Festa de Jaraguá. Novembro era terrível. A metade da 13ª era para pagar a dívida da Chico Sem Festa, do shopping que eu comprava, das festas que eu fazia na Chico. Meu 13º nunca foi para comprar algo para mim, era para pagar as dívidas daquilo que eu ofertava para uma festa mundana. E aí quando nós vamos para a igreja, nós viramos avarentos, cerramos as nossas mãos, porque nós vamos para a igreja para ganhar algo. Não, eu vim aqui para receber a minha bênção. Queridos, ser abençoado não é você receber algo, ser abençoado é você dar. Essa é a maior bênção que nós temos. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Nós temos pedido carros para servir ao Senhor. Quando o carro vem, no primeiro domingo eu já vou passear com a minha família. No terceiro mês já não vou mais nem para a igreja, porque daí é verão, eu vou para a praia. Nós pedimos dinheiro para investir na obra do Senhor. E aí o Senhor começa a trazer dinheiro. E aí você começa a investir na obra. Mas chega um momento que você começa a ganhar muito dinheiro. Você diz: não, já estou dizimando demais. Meu dízimo já é muito alto, já não vou mais dar meu dízimo, vou dar só 5%. E até chega um momento que você não dá mais nada. Você vai para a igreja, quando fala de dízimos e ofertas, você fecha com a cara. Mas lá, quando você ganhava R$600 por mês, você dizia: Senhor, se tu me prosperares, ó Pai, eu levarei um dízimo alto, eu ofertarei na vida do meu pastor, eu ofertarei em obras, em missões. Mas é quando o dinheiro vem, você se fecha para aquilo que você pediu. A palavra fala em Isaías 43:18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, que ela já está surgindo, e vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos moendo. Deus está fazendo, queridos. Abra os teus olhos e veja o que Deus vai fazer através da tua vida. Deus está te chamando para algo. Deus está te chamando como Ana, que você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou infértil, meu ministério não está criando nada, estou sem filhos, eu quero criar filhos para ti. Eu quero um carro para te servir. Mas se você pedir um carro para servir ao Senhor, entenda, o carro é para servir ao Senhor. Eu quero dinheiro, eu quero ser um empresário famoso, eu quero ter dinheiro para poder investir na obra. Se você pedir para isso, invista. Mesmo que o dinheiro venha na sua mão para você ter uma condição de vida melhor, mas se você pedir para investir na obra, invista. Nada impede você ter carro do ano, nada impede você ter mansão, nada impede você ter roupa de marca. Mas se você pedir o dinheiro para investir na obra, você pode ter tudo isso, mas invista na obra. Invista a Deus. E Ana, ela teve 3 fases na vida dela que vem muito a calhar com o que nós temos vivido dentro da igreja hoje. E a primeira fase são os anos de tristeza.
de Ana, que eram marcados por 5 características. A primeira, a ausência dos milagres e do favor de Deus. Diz a Bíblia que Deus havia deixado Ana estéril. E sua adversária, como a Bíblia diz, Penina, tinha filhos do seu marido, e ela não. E a primeira característica é que muitas vezes nós estamos na igreja, estamos servindo ao Senhor, estamos precisando de um milagre urgente no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, no meu espírito, na minha alma, e eu não vejo Deus fazendo esse milagre em mim. E Ana subia de ano em ano a adorar o Senhor e não via o favor de Deus sobre a vida dela. Isso a entristecia. A segunda característica dos anos de tristeza é que a presença de Deus na vida das pessoas ao seu redor era maior, às vezes, talvez, que na vida dela. Porque além do sofrimento de Ana não ter filhos, ela ainda tinha que conviver com Penina, tendo seus filhos, dando filhos ao seu marido, herança ao seu marido. E ela não tinha herança, nem para o seu marido, nem para ela, nem para Deus. Uma coisa é você ficar sem seu milagre, outra coisa, queridos, é você ver o teu irmão do teu lado recebendo milagres. Quem nunca viu isso e quem nunca questionou a Deus sobre isso, atire a primeira Bíblia que está aí. Fui para a igreja, falava que quando for para a igreja tudo vai mudar. Aí tu está 3 anos na igreja, aí teu irmãozinho, coitadinho, se converteu hoje, um mês depois Deus está abrindo as portas dos céus e fazendo tudo na vida dele. E aí você vê o favor de Deus sobre a vida do teu irmão e não vê o favor de Deus sobre a tua vida. Senhor, estou subindo de ano em ano ao teu templo para te adorar e eu não estou vendo o milagre em mim. Olha, a Penina já tem filhos e eu não tenho filhos. Quem nunca pensou isso? Porque a religião diz que você tem que ir para a igreja para ganhar. Mas na verdade, nós temos que ir para a igreja para entregar. Mais do que isso, não é entregar teu dinheiro, não é entregar tua casa, não é entregar teu carro, mas é entregar a tua vida, se derramar na presença do Senhor. A outra característica era a afronta. E essa é uma das grandes características terríveis da igreja brasileira de hoje. Eu vim de um ministério, queridos, que se você não tivesse dinheiro, se você não tivesse carro do ano, você estava em pecado. Não, mas está prosperando é porque está em pecado. E esquece que os anos que você não está tendo dinheiro, que você não está tendo carro novo, que você não está tendo fama, que você não está tendo sucesso, é um tempo que Deus está tratando, moldando o teu caráter, moldando a tua vida. E Penina afrontava Ana. Eu tenho filhos, se você não tem. Ó meu carrão, ó a bênção do Senhor. Cadê a tua bênção, irmão? Deus ainda não te abençoou? 5 anos na igreja, olha só, eu me converti ontem. Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa nova, e você 5 anos servindo ao Senhor, e o Senhor não te prospera, irmão. Quem nunca viveu isso, que atire a primeira Bíblia. Porque a religião cria isso na mente das pessoas. Quem tem, quem ganha, é bom. Quem não ganha, é do diabo. E muitas vezes o próprio Deus está dando na vida de alguns para testar a vida da pessoa. Antigamente disse que a pessoa tinha que ser pobre para sentir Deus, para ver se o coração estava em Deus. Hoje Deus está dando carrão, hoje Deus está dando casa, hoje Deus está dando dinheiro para testar o teu coração também, para ver se isso não te tira da presença. E nós temos jogado na cara dos nossos irmãos: ó, eu estou de carrão, eu estou de casão, eu estou de dinheirão, eu estou de roupão, estou de sapatão. E você aí, ó, andando de bicicleta. Ou como diz lá em Joinville, andando de zap, de busão. E quem disse que você andar de ônibus, você não é próximo? Quem disse que você não ter uma casa boa, linda, grande, com móveis de último modelo, televisão de última geração, não é ser próximo? Prosperidade bíblica é a ausência de necessidades. Se você tem que comer, meus queridos, a palavra fala em 1 Timóteo, se você tem o que vestir e o que comer, esteja por isso satisfeito. Então a nossa visão de prosperidade está corrompida por uma religião humana. Tire esse sofisma de você. Não deixe mais com que a afronta te entristeça. Quarta característica dos anos de tristeza de Ana: afronta. E a quarta, depressão. O diabo desgraçado, ou o capeta desgraçado dentro das igrejas. Nunca se viu tantos cristãos em depressão. O que eu tenho mais visitado são pessoas com 4 ou 5 anos de conversão em depressão.
conhece nenhum crente que está em depressão. Parece que é o mal do século, né? Os psicólogos dizem, não, isso que é o mal do século, a depressão. Depressão é um demônio criado pela própria religião na vida dos cristãos. De tanta afronta, de tanto apontamento de dedo, de tanta inconstância dentro da igreja com o Senhor, aí nós entramos numa depressão. Aí já não conseguimos mais viver, aí já não conseguimos mais ir para a igreja, aí já não conseguimos mais comer, aí já não conseguimos mais viver em comunhão, aí já não queremos mais estar no meio dos irmãos, e temos vivido uma depressão. Isso é o resultado de uma afronta que a igreja tem trazido sobre a vida dos seus filhos. E a profunda depressão, ao ponto de as pessoas já não comer, as pessoas já não conseguem mais sair das suas casas, não conseguem mais desenvolver o seu trabalho, seu ministério, as pessoas estão assim, vivendo em depressão. E a quinta característica dos anos de tristeza, a mesmice. Você vem todos os domingos para a igreja. O pastor André disse que vocês estão no propósito de orar até amanhã por um propósito, né? Nossa, eu fui os 4 dias de festa da igreja, nós vimos na Nação Forte. O pastor André disse que eu precisava ir na frente, me ajoelhar e pedir pelo meu milagre. Mas eu já estou 3 meses na igreja, vindo todos os domingos, relembrando ao Senhor do propósito, e Deus não vem em meu favor. E aí nós vivemos uma mesmice religiosa. Nós chegamos na igreja com o desejo de trabalhar, chegamos numa igreja com o desejo, não, eu quero fazer um curso de violão, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero servir, eu quero limpar, eu quero fazer tudo. Aí chega um tempo que eu vivo uma mesmice que eu já não quero mais nada, eu quero ficar sentado no banco, só olhando. Se eu for no culto de ceia já está bom. Eu conheço assim, de cristão, que acha que ir para o culto de ceia é suficiente para a sua salvação. Um domingo por mês na igreja, e acho que isso é suficiente para a salvação, porque tem vivido uma mesmice ministerial, uma mesmice espiritual. Saia da mesmice, meu filho. Comece a viver um renovo do Espírito Santo na tua vida. A outra fase de Ana, o ano da mudança. E para que houvesse uma mudança no ministério de Ana, na vida dela, ela teve 4 atitudes. A primeira dela, ela passou a chorar no ombro certo. Sonhe os teus sonhos com quem você quer sonhar com você. Não conte os teus sonhos com a Penina, porque a Penina vai jogar um balde de água fria em você, dizendo, você é estéril, eu tenho filhos, você não tem. Sonhe com quem sonha com você. Chore no ombro de quem você pode chorar. Ana estava chorando no lugar errado, para pessoas erradas. Diz o verso 8 que Ana chorava e reclamava com o seu marido, mas seu marido não podia ajudar ela. Pelo contrário, ficava com pena e ele dava uma porção dobrada das ofertas. Ana não precisava de uma porção dobrada de oferta ao Senhor, ela precisava de um filho. O verso 10 diz que Ana se aborreceu e chorando com Deus e com as pessoas. E ela entendeu algo, fez uma atitude, ela fez uma promessa, e ela parou de chorar com as pessoas e foi chorar diante de quem? De Deus. Pare de ficar murmurando, querido. Não seja como os 10 espias que viram a terra e chegam no meio do povo. Não, nós vamos morrer, porque aquela terra é uma terra de gigantes. Seja como Josué e Caleb, mesmo vendo as dificuldades, mesmo vendo os gigantes, sabe que é uma terra que emana leite e mel. Nós vamos chegar lá. Agora, eu sei que isso vai para o YouTube depois, mas vamos ficar entre nós um segredinho para quem assistir depois lá. Vocês acham que Josué e Caleb em algum momento não acharam que não ia dar certo? Vocês acham que eles não tremeram na base? Vocês acham que eles já chegaram em Israel? Nós vamos ganhar!